Como proceder em relação aos débitos que estejam em discussão administrativa ou judicial, né? Assim também como em qualquer outra modalidade de negociação, o contribuinte tem que fazer a desistência desses recursos, dessas impugnações administrativas, recursos ou discussões judiciais, né? Então haverá desistência prévia, deverá haver, aqui, vejam que aqui é importantíssimo essa observação. De acordo com a lei complementar, deverá haver a desistência prévia das impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que forem incluídos no parcelamento. Então, de acordo com o que prevê a lei, essa desistência deverá ser feita previamente à adesão ao programa de parcelamento. E essa desistência deverá ser comprovada, né? E também a renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem, né? Isso aqui consta em toda e qualquer legislação sobre negociações, né? Então, bem como a renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações, recursos ou ações judiciais, né? Então, essa desistência e essa formalização de renúncia deverá ser feita previamente à adesão, né? Ou, quando muito, junto à adesão, né? Não pode ser feita, pelo menos o que diz a lei aqui, é que ela não deverá ser feita depois da adesão, tem que ser prévia, tá? E no caso de ações judiciais, deverá ser protocolado requerimento de extinção do processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487 do CPC, tá? Então, a gente tem essa obrigação de protocolar esse requerimento de extinção previamente à adesão ao HELP, tá? Como é que funciona no caso de desistência parcial? É admitida a desistência parcial? O contribuinte pode fazer a desistência parcial? Sim, será admitida desde que o débito objeto de desistência, né? Desde que o débito objeto de impugnação, objeto de discussão, seja passível de desistência, passível de distinção dos demais em discussão no processo administrativo ou na ação judicial. Então, se for possível destacar, se for possível segregar aquele débito dos demais, a desistência pode ser parcial, exclusivamente em relação a um débito e não a outro, né? Então, se for possível que se for possível fazer a desistência de forma segregada, perfeitamente o contribuinte poderá fazer. Prazo para comprovar a desistência e a renúncia. A comprovação do pedido de desistência e de renúncia de ações judiciais deverá ser apresentada no órgão que administra o débito até o último dia do prazo para adesão ao programa. Então, aqui, retificando, né? Até quando que eu tenho que... retificando não, né? Ratificando, porque o pedido de desistência tem que ser feito antes, mas a comprovação, pelo que diz aqui a lei, deverá ser feito até o último dia do prazo para adesão ao programa, né? Então, ainda que o contribuinte tenha feito a adesão ao HELP com uma não no último dia, né? Mas tenha feito a adesão antes, ele terá até o último dia do prazo para adesão para comprovar a desistência, e essa desistência deverá ser apresentada no órgão que administra o débito, né? Até o último dia do prazo para adesão ao programa. Então, ele tem que apresentar ao órgão que administra o débito. Então, se é uma desistência de uma ação judicial ou de uma discussão administrativa perante a Fazenda Nacional, o órgão que deverá receber o pedido de desistência, né, a comprovação do pedido de desistência é a Fazenda Nacional. Se for um órgão estadual ou municipal ou Distrito Federal, deverá ser apresentada essa desistência junto a esses órgãos. E também aqui um último aspecto é isenção de honorários na desistência e na renúncia, né? Então, a desistência e a renúncia eximem o autor da ação do pagamento de honorários, não sendo devidos os honorários previstos no artigo 90 do Código de Processo Civil. Então, havendo a desistência, né, a regra é que se cobre os honorários daquele que pediu a desistência da ação. Aqui, no caso, para adesão ao HELP, a lei prevê que
não haverá a incidência de honorários, ou seja, aquele contribuinte que aderir ao HELP e fizer a desistência da ação ou da impugnação e fizer a renúncia, vão fazer com que a consequência seja a sua isenção dos honorários.